A graça e a paz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e vamos dar continuidade a mais uma devocional. Meus irmãos, uma realidade surpreendente de nossa época é que as pessoas possuem muitas coisas e vivem com a sensação de que lhe faltasse tudo. As pessoas têm uma boa e confortável casa, as pessoas têm seus bens materiais, né? Mas as pessoas vivem como se lhe faltasse tudo. Então elas possuem muito, mas vivem como se lhe faltasse tudo. E infelizmente até muitos crentes e até líderes cristãos vivem nesta situação. E esse fato nos leva a um questionamento: o que realmente lhe falta? Fica essa pergunta para nós: o que realmente lhe falta? Então, 1 João 3, a partir do versículo 19, olha o que diz a palavra do Senhor: nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, nós iremos ver hoje dois resultados positivos que o exercício do amor cristão produz em nossas vidas. E o primeiro resultado desse exercício, o qual nós iremos ver, é que ele tranquiliza a nossa consciência. E dentro desse primeiro ponto, nós iremos ver 5 pontos ainda, que vai falar a respeito desse exercício, desse amor para com os outros, para com os irmãos. Então, em primeiro lugar, o apóstolo João anuncia o primeiro resultado de amarmos os irmãos. E isso produzirá em nós uma consciência tranquila. A pergunta para nós: como é que se encontra a sua consciência diante de Deus em relação ao amor aos irmãos? Sua consciência, ela se encontra tranquila? A sua consciência está bem diante de Deus? Como é que se encontra de fato a sua consciência diante de Deus com o amor aos irmãos? Você tem amado os seus irmãos? Você tem demonstrado esse amor? Você tem amado os seus irmãos? Então fica aí essa pergunta para nós. Então, em segundo lugar, a acusação da nossa consciência é superada pela aprovação divina. Pela aprovação divina. E o que é que João está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que, primeiramente, porque Deus é maior do que a nossa consciência. De que forma você tem demonstrado o seu amor para com seus irmãos? A sua consciência, ela tem te acusado? Você tem visto seu irmão em alguma dificuldade, você não ajudou, porque não pôde ajudar? A sua consciência, ela te acusa disso? Como é que se encontra a sua consciência diante de Deus? Mas se você viu seu irmão em uma situação de pecado e não ajudou, e a sua consciência está te acusando, então peça perdão a Deus e faça a coisa certa. Ajude o seu irmão, demonstre o seu amor para o seu irmão ajudando ele, que a palavra vai nos dizer isso. Se você viu o seu irmão em algum pecado e não ajudou o seu irmão, você também comete pecado. Em Tiago 4, versículo 17, se eu não me engano, ele vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Então, meus irmãos, se você viu o seu irmão e não pôde ajudar em alguma área da vida dele, tranquilize a sua consciência diante de Deus, porque Deus é maior do que a nossa consciência. E o segundo motivo para apelarmos para o Senhor é porque Ele é o único que possui conhecimento do nosso coração. Ele conhece, Ele sabe. Se você queria ajudar e não pôde ajudar, Deus sabe. Mas se você viu e poderia ajudar e não ajudou, Deus também conhece. E Deus vai confrontar cada ponto das áreas da nossa vida em relação a isso. Então, se você não pode ajudar, tranquilize a sua consciência, porque Deus é maior do que a sua consciência. Em terceiro lugar, o apóstolo também nos apresenta dois resultados e termos recebidos alívio de nossa consciência. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Então, primeiramente, isso produzirá em nós confiança diante de Deus. Esse exercício do amor aos irmãos. Perceba que o amor aos irmãos aqui não produzirá em nós apenas efeitos psicológicos positivos, mas esse amor também melhorará a nossa relação com o Senhor. Isso é maravilhoso. E segundo, receberemos o que pedimos a Ele. Aquilo que pedimos dele, recebemos. Essa passagem deixa claro que o amor aos irmãos também nos coloca numa relação favorável com o Senhor. E esta relação favorável ocorre porque o amor aos irmãos é a prova mais evidente de que realmente somos filhos de Deus. Percebe? Aonde nós vamos chegando, como é que você sabe se você é filho de Deus? Como é que a pessoa vai olhar para você e dizer, rapaz, aquela pessoa de fato é de Deus, é filho de Deus? É no momento dessa demonstração de amor com os irmãos. Você é filho de Deus? Você tem uma consciência sadia de que você é filho de Deus? Então faça essa autoanálise. Qual é o irmão que você tem uma certa resistência de demonstração de amor, ou que você não ainda demonstrou esse amor com eles? Faça essa autoanálise e busque firmar esse amor diante de Deus. Peça ajuda, se você não conseguir sozinho. Peça ajuda. E quarto, finalmente, o texto descreve os dois motivos por que somos ouvidos pelo Senhor. Primeiro, porque guardamos seus mandamentos. É por isso que Deus, Ele nos ouve. Nós somos ouvidos pelo Senhor porque guardamos seus mandamentos. E segundo, porque fazemos o que lhe é agradável. Então, no contexto, aqui o mandamento do Senhor é aquilo que lhe é agradável, é o amor aos irmãos. É isso que é agradável a Deus. É o amor aos irmãos. Quando a gente compreende esse mandamento e colocamos em prática. E quinto, portanto, amar os nossos irmãos produz em nós uma consciência tranquila e sadia diante do Senhor. Então faça essa autoanálise. Se a sua consciência ela não está bem, ela não está sadia diante do Senhor, tem alguma coisa de errado. E o versículo 17 desse capítulo 13, o qual nós lemos, vai dizer: a quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhes o coração, como o amor de Deus pode estar nessa pessoa. Então faça essa autoanálise em seu coração e vê se de fato você está amando os seus irmãos. E o tempo que nós estamos passando aqui, é bom a gente estar analisando em relação a essa quarentena, como a gente tem participado das devocionais, como a gente tem participado da vida dos irmãos, de preocupação, de ligar, de perguntar como está e tudo mais. Então faça essa autoanálise em seu coração. Então esse foi o primeiro ponto que a gente viu, que tranquiliza a nossa consciência, esse exercício do amor cristão. E o segundo resultado que o exercício do amor cristão produz em nossa vida é que nos aproximamos de Deus. Em primeiro lugar, o apóstolo João descreve qual é o mandamento que o Senhor prescreveu aos seus discípulos. Ora, o seu mandamento é este:
que creamos em nome do seu Filho Jesus e amemos uns aos outros. Então, em primeira parte aqui desse ponto do mandamento é de ordem doutrinária, que creamos no Senhor Jesus Cristo. Então, do ponto de vista de João, o crer significa assumir o compromisso de lealdade ao Senhor Jesus Cristo. E esse compromisso deve ser um ato definitivo. E o segundo é de ordem prática. Primeiro, de ordem doutrinária, a gente aprende. E o segundo é de ordem prática, que a gente vai colocar agora isso em prática. É que nos amemos uns aos outros. E uma forma da gente ver que a gente aprendeu é esse, botar em prática. E certamente o apóstolo João está se referindo às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 13, versículo 34 e João capítulo 15, versículo 12. Então, João 13, 34 vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que conhecerão que são discípulos de Jesus? Se tiverdes amor uns aos outros, se amar uns aos outros. E João 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Sabe por que a gente deve amar uns aos outros? Porque alguém nos amou primeiro. Nós não éramos dignos desse amor, mas Ele demonstra esse amor entregando Jesus Cristo na cruz do Calvário em favor de nós. A palavra vai dizer que a gente estava em trevas, nós se encontrávamos em trevas e Deus nos resgatou, Deus entregou seu Filho. Que demonstração de amor maravilhosa! Então a gente deve amar uns aos outros, porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Então, portanto, meus irmãos, a totalidade da vontade de Deus para nós se expressa neste mandamento: amar o Senhor Jesus e amar os nossos irmãos. E é interessante aqui que João também salienta dois resultados de guardarmos os mandamentos do Senhor. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Então, primeiro, quando guardamos os mandamentos de Deus, permanecemos em Deus. E segundo, quando guardamos os mandamentos de Deus, Ele permanece em nós. Então, João certamente tem em mente as palavras de Jesus proferidas nas parábolas de videiras e em sua oração sacerdotal. Porém, a passagem mais intimamente associada aqui com esta se encontra em João 14, versículo 23, onde ele diz: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Então, como a gente sabe que alguém ama Jesus? É quando guarda a sua palavra. Se você ama Jesus, você tem guardado a palavra de Deus, você tem dado valor às devocionais que tem sido feita para benefício da igreja, para benefício das nossas vidas como cristãos. Você tem dado valor devido à palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é preciosa. Então, finalmente, o apóstolo João aqui ressalta que a marca mais evidente da permanência de Deus em nós é a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que Ele nos deu. Então a presença do Espírito Santo em nossas vidas é tanto o sinal de comunhão com Deus, quanto aquele que produz a evidência desta comunhão. O amor verdadeiro não é uma atitude natural, perceba isso, não é atitude natural ao homem em seu estado decaído.
o verdadeiro amor pelos irmãos só pode ser operado em nossas vidas pelo Espírito do Senhor que habita em nós. Então esse verdadeiro amor só vai ser produzido de uma forma verdadeira, através da ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, quando amamos verdadeiramente os nossos irmãos, nos tornamos cumpridores da vontade de Deus para nossas vidas. Então, o amor é a síntese de tudo aquilo que Deus espera de nossas vidas. Se amarmos verdadeiramente os irmãos, demonstramos que realmente somos filhos de Deus e evidenciamos a operação do seu Espírito em nossas vidas. Então, essa é a prova de que nós somos filhos de Deus, é o amor aos irmãos. E se a gente ama verdadeiramente Deus, nós iremos guardar a sua palavra. E a palavra de Deus é o quê? Que amemos uns aos outros, mas que creamos primeiramente em Cristo Jesus e amemos uns aos outros. Então, a gente viu aqui dois resultados positivos que o exercício do amor cristão traz em nossas vidas. Primeiro, que tranquiliza a nossa consciência. E segundo, que aproxima-nos de Deus. Então fica aí esse alerta para nós, como igreja, e que Deus continue nos abençoando. E tire esse tempo para orar. E peça a Deus, me mostra quais são as pessoas que eu preciso, de fato, demonstrar esse amor, que eu preciso amar. E que Deus nos ajude diante dessa quarentena a fazer isso na prática, a mandar uma mensagem, a estar encorajando, a estar participando mais nas reuniões pelo aplicativo, a estar assistindo mais às devocionais que está sendo divulgada. Então, meus irmãos, vamos demonstrar esse amor e essa preocupação uns pelos outros. Se de fato nós somos filhos de Deus, nós devemos amar uns aos outros. Que Deus te abençoe e continue te encorajando no nome de Jesus.